Vamos lá, irmãos. Hoje, esses últimos dias, nós temos vivido em comemoração a festividade por nome Páscoa, sabemos que é uma festa de origem judaica, né, do povo hebreu, e que nasceu na saída do povo de Israel do Egito. E é simbolizado, irmãos, a Páscoa basicamente por um cordeiro. Embora o nome Páscoa quer dizer passagem, porque o anjo da morte passou sobre o Egito para livrar o povo de Israel, mas o que livrava da morte, a única possibilidade das pessoas escaparem da morte, seria o sangue de um cordeiro sem defeito, marcado na porta. E para pregar hoje não poderíamos pregar senão um tema relacionado à Páscoa, e eu quero falar mais precisamente sobre esse cordeiro, sobre o cordeiro. Hoje é domingo e a pastora foi muito feliz quando leu sobre a ressurreição, e que na sexta-feira, entre a sexta-feira e o sábado, irmãos, e o domingo, esses 3 dias para o povo judeu foi um mix de sentimento, de emoções, de tristeza, de angústia, de aflição e de repente de extrema alegria. E são sentimentos que nós vivemos a cada tempo, e em todo tempo, na verdade, quando nós somos almejados por problemas dessa vida, dificuldade, aperto, aflição, e parece que nós estamos mergulhando numa sexta-feira depois das 15 horas, quando toda a esperança vai embora, que é o sentimento que estava sobre aqueles discípulos. Quando Jesus morre, acabou-se a esperança daqueles homens, a esperança de alguém que fosse redimir Israel do poderio romano. E a aflição, passa um tempo de aflição depois daquela decepção que foi todo sábado, mas no domingo eles recebem a notícia diferente. Para o povo de Deus, irmãos, sempre vai ter uma notícia boa. Por mais bombardeado que você seja de problema, de dificuldade, de aperto, de aflição, Deus sempre tem algo melhor para você. Deus sempre tem uma palavra de conforto para você. Deus sempre terá uma vitória para a sua igreja. Sempre foi assim e sempre será. Então aquieta teu coração. Se as aflições dessa vida querem te apertar, querem te jogar no chão, querem te fazer você andar cabisbaixo pelos meios da rua, joga o óleo da unção na tua cabeça, como diz o pastor Vanderlei, bota um sorriso no rosto e parte para cima do inferno, que Deus te dá a vitória. Aleluia, glória a Deus. E assim foi a Páscoa, irmãos. Os irmãos conhecem a história, eu não quero me deter nessa história da Páscoa. Para quem não conhece, somente é o povo hebreu que estava preso lá, escravo, e Deus disse que ia passar o anjo da morte, e todo mundo, todo hebreu tinha que passar o sangue de um cordeiro na ombreira da porta, e quando o anjo da morte passasse, não ia matar ninguém ali. E a palavra de Deus, eu quero ler um texto que está registrado, é somente um versículo, irmãos, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. No capítulo 1, versículo 29 de João, que diz assim, Evangelho de João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos sabem que João Batista, ele era primo em segundo grau de Jesus,
E ele foi um precursor de Jesus, aquele que a Bíblia chama de voz do que clama no deserto. E ele estava no deserto pregando a palavra de Deus. O Evangelho de João não conta, mas nos evangelhos sinóticos fala sobre quando Jesus é levado ao deserto e Jesus se enche do Espírito de Deus, leva 40 dias jejuando, e ele é confrontado com o inimigo, e com a palavra de Deus ele vence. Os irmãos também conhecem a história. E depois desse tempo, quando Jesus sai dali, depois desse tempo, ele vai para o deserto, ele vai se encontrar com João. E João Batista faz essa declaração. Quando João Batista, ele vê Jesus se aproximando, eu imagino que João Batista falava muito antes de ver Jesus para os seus discípulos sobre esse momento, que ele ia encontrar-se com o Mestre, que ele ia ver o Mestre. Ele falava várias vezes, quando alguém chegava para ele e dizia: você é o Messias que está enviado? Ele dizia: quem sou eu? Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Perguntavam: é você então o enviado, o Filho de Deus? É você, Moisés? Não. Depois de mim, eu só estou pregando o reino aqui, que está chegando. Mas vai vir um aí, e ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Eu não estou fazendo isso não, mas ele batiza. E de repente, João Batista levanta os olhos e vê Jesus se aproximando. E eu creio que ele chama os discípulos e presta atenção agora. Diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, essa palavra eis é usada muitas vezes na Bíblia. No Novo Testamento ela é registrada mais de 200 vezes. E em todo ponto que existe esse termo eis, o autor está querendo chamar a atenção de um determinado fato, de uma determinada situação ou um determinado episódio. Esse eis é para você focar a atenção nesse momento, naquele ponto. E eu quero iniciar falando sobre alguns eis que a Bíblia descreve e relacionado com este tempo. Mateus 1:23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Irmãos, eu quero ser bem sucinto, dizer para vocês que eu não tenho intenção nenhuma de mexer com as emoções de vocês, mas eu quero que você fique com o coração aberto, perceptível para aquilo que Deus quer te ensinar nessa noite, para aquilo que Deus quer mostrar para você nessa noite. Eu já sei que Deus tem uma palavra específica para alguém aqui nessa noite. Deus tem uma palavra direcionada para alguém aqui nessa noite. É porque Ele ama você, viu? É porque Deus ama você. É porque Deus cuida de você, porque Deus conhece você. Mas eu quero, como ministro do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus levantou profetas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. É para te aperfeiçoar. Quem é santo aqui, levanta a mão, você dá só um glória. Então esse é o propósito da palavra de Deus nessa noite. E nesse texto diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chama-lá pelo nome de Emanuel. Essa palavra eis está chamando a atenção agora de uma virgem que vai conceber. Observem, tire o foco em todas as coisas agora e observe uma virgem que vai conceber. Isso é algo fora do comum. Isso é algo fora do normal, uma virgem conceber. Mas quando Deus age, irmãos, aquilo que era impossível se torna possível. Quando Deus quer fazer, Ele muda a história, Ele muda o curso do rio, Ele faz com que o sol pare, Ele faz com que o pequeno vença o gigante, Ele muda toda a história, muda o raciocínio e a lógica humana para fazer aquilo que Ele quer fazer. Aí o autor ele quer chamar a atenção para esse grande milagre. Eis que uma virgem conceberá. Irmãos, foi algo... Às vezes nós ficamos falando a respeito de Maria,
Eu ouvi uma pregação de uma irmã que ela chamou muita atenção para o fato de Maria ter gerado Jesus para ser o meu Salvador. Mas é lógico que Deus já tinha esse plano muito antes, e não fosse Maria, seria Ruth, seria Antônia, seria Antonieta, seria qualquer mulher, porque Deus, ele, se você não se colocar na posição, preste atenção, se você não se colocar na posição para ser usado por Deus, a obra de Deus não vai parar. Ele vai levantar outro e vai fazer a obra dele. Mas se você se colocar na posição e se permitir ser usado por Deus, aí o galardão está garantido. Se você quer galardão, se coloque na posição de Deus e deixe Deus te usar. Então Maria, ela foi essa pessoa que permitiu-se Deus usar a ela. E o nome dela se tornou em memória de todas as gerações. Vamos para um segundo texto que é junto com esse, de Mateus 1:20, e diz: e pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, que ele disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque dela está gerado é do Espírito Santo. A palavra em grega desse Espírito Santo é Ruach Elohim. O Espírito de Deus vai soprar em você. Mas aqui chama-se a atenção de um sonho. Eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor. Deus, irmãos, ele fala da maneira que ele quer. Os irmãos conhecem a história, e eu faço questão de frisar essa história nesse momento. Maria, ela estava noiva de José, estava dada em casa prometida para José. Quando nós falamos hoje de noiva, Caio está noivo, né? Está na sua casa, a noiva está na casa dela, é um conceito diferente. Quando a pessoa era noiva naquela época, já ela ficava já reservada, separada, só não tinha, já podiam ficarem juntos, só não tinha a conjunção carnal. Então era noiva, então era separada, ela não tocava em mais nada, em mais ninguém, somente naquele homem. E de repente, irmãos, imagine essa mulher perante a sociedade sabia que ela estava separada, a sociedade sabia que José não havia tido nenhum relacionamento sexual com Maria, e as pessoas começam a ver a barriga de Maria crescendo. Você está entendendo a visão que a sociedade judaica estava tendo daquela cena? Você consegue enxergar Maria, que não tinha nenhum relacionamento sexual, e a sociedade vendo a barriga dela crescer? E ela sabia que ia passar por isso quando ela recebeu a visita do anjo tempos atrás, e ela disse: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Ela sabia desse risco. O outro risco é que nesse caso, irmãos, aquele noivo poderia deixar aquela mulher envergonhada, desprezá-la. Aquele noivo tinha o direito de, mesmo recebendo os dotes, desprezar ela. E nenhum outro homem iria coabitar mais com essa mulher. E Maria, irmãos, teve que conviver com isso. E José, que estava de fora também vendo, e a sociedade, quem sabe, alguém chegava para ela e dizia: o que é que está acontecendo, José? Você está noivo dela, e ela basicamente está dizendo, ela coabitou com outro. Irmãos, aí vem esse momento que José tem um sonho. E essa palavra, eis que em sonho, um sonho, Deus foi falar com José. Um sonho que mudou a vida de José. Que José, que estava disposto a abrir mão de Maria, que José tinha decidido, como amava Maria, não aplicar as punições da época que Maria deveria receber. Mas em sonho, Deus fala com José.
Irmãos, essa fama de Maria ficou perante a sociedade. José certamente sofreu escárnios de outros homens da sociedade. Aquele nome que numa situação dessa os homens levam, José certamente levou durante a sua vida de muitas pessoas. Se você ler lá no texto no Evangelho de João capítulo 8, você vai ver que chegaram a acusar Jesus como filho de prostituição. Porque isso era o que estava na mente da sociedade. A sociedade via Maria como alguém que tinha traído José. Mas Maria, ela tinha consciência que Ruach Elohim estava na vida dela. Você percebe a diferença, irmão, daquilo que a sociedade vê e daquilo que você realmente é. A sociedade pode dizer que você não presta, que você não se veste bem, que você não fala bem, que você é isso, aquilo. Mas tenha consciência daquilo que você é em Deus. Eu quero chamar a tua atenção para aquilo que Deus fala contigo, da convicção que você tem, da tua fé que você tem nos planos e propósitos de Deus para a tua vida nessa terra. Porque a sociedade, irmão, se você tropeça, ela vai te julgar por resto da vida. Porque a sociedade não vai ver o que acontece no secreto entre tu e Deus. O choro que você tem. Pode até ser que você falhou, mas quando você foi para o secreto, orar a Deus, buscar a Deus, fazer como um Davi: Senhor, só não retires de mim Ruach Elohim, só não retire de mim o teu Santo Espírito. A sociedade não vê isso. E por isso que Maria guardou para ela aquilo que Deus tinha falado com ela, aquilo que ela tinha em Deus, a identidade que ela tinha em Deus. E nós vivemos, irmão, tão preocupados com o que os outros pensam, né? Vivemos tão preocupados com o que os outros pensam. Aleluia. Apocalipse. Vamos lá, Mateus capítulo 2, versículo 9, diz assim: E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Aqui a palavra eis que está voltada para uma estrela. Os irmãos, lembrando a história, Jesus havia nascido e os magos do Oriente estavam seguindo uma estrela que estava levando em direção a Cristo. Quando chegou na Judeia, eles foram para Herodes, que se perderam um pouquinho e queria um mapa da precisão, exatamente onde o menino estava. Como eles tinham consciência que estava nascendo ali era o rei dos judeus, ele foi para Herodes e falaram: onde nasceu o rei dos judeus? Herodes se assustou, porque o rei era ele. Não, o rei só tem eu, não é aí você. Ele achou que você, basicamente os magos disseram: você não é eterno, Herodes, você vai morrer e alguém vai ter que assumir o teu lugar, então nasceu por agora. E Herodes então chegou e falou para eles: ó, vocês vão. Depois consultou os doutores da lei. Os doutores da lei viram na lei que já tinha profecia a respeito do nascimento de Jesus seria em Belém. Eles apontaram para Belém e o rei disse: então vocês vão, depois que encontrar o menino, voltem aqui e me digam onde ele está. E o versículo aqui diz, irmãos: e tendo eles ouvido, presta atenção, e tendo eles ouvido o rei, ouviram quem? O rei. Partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve no lugar onde Jesus estava. Eu vejo uma coisa linda aqui, irmãos. Eles ouviram o rei, mas eles seguiram a estrela. Irmão, tem um monte de vozes aí que fala na sua vida, no seu coração. É um vizinho, uma vizinha, um bocado de gente querendo te dar direção, querendo tomar decisões pela tua vida.
Mas só existe uma direção segura para você. Só existe um caminho seguro para você. Tem uns amigos que vêm dizendo: vem comigo, vamos ali, vamos nos alegrar, vamos para farra, vamos fazer assim. Eles ouviram o rei, mas seguiram a estrela. A estrela leva para Jesus. Nós somos bombardeados todo dia, irmãos, com mensagem que vem de TV, de pessoas, de vizinho, da rua, da mídia, do celular, das redes sociais. Somos bombardeados de várias mensagens. Você precisa filtrar tudo e saber aonde você quer chegar. Você quer chegar no céu? Siga a estrela, a resplandecente estrela da manhã. Existe um caminho seguro para você. E não é ouvindo o rei, não é ouvindo a rua, não é ouvindo as redes sociais. É você ouvindo o que Deus tem para você, o caminho que Ele te aponta. Vocês conhecem a história de Jairo, que estava com a filha enferma e ele foi atrás de Jesus. E Jesus disse: eu vou, Jairo, em sua casa e vou dar saúde à sua filha. E no caminho aconteceu várias situações, dentre elas uma mulher que interveio no caminho de Jesus para ser curada. E ela precisou contar a história para Jesus, porque Jesus, ele não é um ser impessoal, irmãos. Ele simplesmente não só quer abençoar, curar a pessoa. Não. Jesus, ele gosta de comunhão. Tem gente que entra na igreja, só quer receber uma bênção, depois vira as costas e vai embora. Não foi para isso que Deus te fez. Na conversa com Jesus, a menina lá morreu. E veio um emissário se encontrar com Jairo e soprou no ouvido de Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, porque tua filha já morreu. Ele ouviu aquela palavra, irmãos, e essa palavra abateu o coração de Jairo. E Jesus, que conhece o coração do homem, como conhece o teu, chegou junto de Jairo. Eu imagino Jesus batendo a mão no ombro de Jairo e disse: Jairo, permanece crendo, permanece crendo, permanece crendo, Jairo. Ele atentou para a voz de Jesus, aquela voz que veio do lado dizendo: não incomode mais o mestre, porque já não tem mais jeito. Jesus vem e disse: permanece crendo, permanece crendo, permanece crendo. Não incomode, já deu fim, já acabou, não tem mais jeito, está perdido. Permanece crendo, é a voz de Deus. Permanece crendo, é a voz de Deus. Não abra a mão, irmãos. Mensagem vem de todo lado. E aí, eis que a estrela que tinha vindo do Oriente ia adiante deles. E eles chegaram para onde estavam indo. Mateus 3,16 diz assim: e tendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vinda sobre ele. Eis que se abriram os céus. É algo fora do comum, irmãos. Quando falo em abrir os céus, eu lembro muito que quando está chovendo, alguém chega: e aí, vê aí como é que está o céu. Abriu, estava chovendo, mas agora abriu tudo aqui. Isso é uma abertura normal, de nuvens que se dispersam. E aquele céu que estava escuro, sombrio, de repente aparece o azul, vem uma luz do sol e fica um clima agradável. Não é sobre esse abrir céu que chama a atenção a Mateus. Quando diz: eis que se lhe abriram os céus, é algo fora do comum. É uma abertura onde acontece um milagre. A Bíblia diz que esse abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então Deus chama a atenção agora para uma abertura de céus sobre Jesus, uma abertura de céus sobre a terra. A Bíblia nos fala, irmãos, que quando o pecado está sobre o de um homem, o céu se torna de bronze. Quer dizer, não vem nada do céu sobre a vida dessa pessoa. É impossível chegar.
Porque tem uma barreira entre ele e Deus. O pecado faz isso, uma barreira de bronze que impede essa pessoa de alcançar as bênçãos dos céus. Os céus se tornam de bronze e não abre mais. Mas quando se trata da comunhão com o Cordeiro, do efeito do sangue do Cordeiro, aí o céu se abre e o milagre acontece. É nesse contexto que esse céu se abriu e que esse eis que chama a atenção, uma abertura de céu para um milagre. E eu quero profetizar, encorajar você a crer nessa noite que céus vão se abrir sobre pessoas nesses dias. Deus está preparando a abertura de céu sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre a sua vida para esses dias. E com certeza você profetizará, e você falará, e você contará a abertura de céu sobre a sua vida. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Agora, a Bíblia nos chama a atenção para um fato eminente. Eis que cedo venho. Esse cedo, irmãos, não quer dizer que vem antes do tempo. Quando nós, na nossa linguagem, nós imaginamos isso. Marquei 7 horas. Você chegou 6h30, chegou cedo, hein? Antes do tempo. Na lógica humana. No reino dos céus, cedo quer dizer, você não, tem gente que não vai estar preparado. Não me aprontei. Não deu tempo. Eu pensei que ele fosse demorar mais um pouco. Mas a palavra eis está chamando a atenção que ele vem cedo. Vai pegar muita gente assim que não estão pronto. Você percebe a seriedade desse eis aqui, irmãos? Eis que cedo venho. Eu vou vir em uma hora e pessoas vão estar imaginando que podem viver de qualquer jeito, porque Jesus não vai voltar por agora. E sabendo disso, Pedro até escreve, tem uns que ficam dizendo que desde que os pais dormiram, que está dizendo que ele vem. E achando que está tarde, e vai vir cedo para muita gente. Diga misericórdia. Tem gente que está achando que tem muito tempo ainda, irmãos. Tem gente que achando que tem tempo para se consertar, para endireitar, para buscar amar a Deus, para servir melhor a Deus, para buscar o Senhor, para orar mais. Tem gente que está achando que tem tempo ainda. E aqui a Bíblia está dizendo, eis que cedo venho. Não é no teu relógio não. Eu vou ver uma hora que você pode estar despreparado, achando que ainda tem muita coisa para fazer. Já viu aquela pessoa que está esperando conseguir um bom emprego para servir a Deus melhor? Já viu aquela pessoa que está esperando se formar para poder servir a Deus melhor? Aquela que está esperando se casar para servir a Deus melhor? O tempo de servir a Deus melhor é hoje. É agora, é o tempo de servir melhor a Deus. Mateus 2,18. Eis aqui o meu servo, meu escolhido, meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. É uma palavra, uma revelação de Deus sobre Jesus. Em determinado momento, na hora da transfiguração, Deus fala assim, declara, eis aqui o meu servo, meu escolhido. E Jesus, como ninguém, irmãos, ele viveu como servo. Ele chega a dizer, eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus é o maior exemplo de servo, irmãos, e não sei porque, infelizmente, muitos da igreja de Cristo ainda não entenderam o que é servir. Nós esquecemos, irmãos. Muitas pessoas se intitulam como servo de Deus. Às vezes as pessoas olham para ele assim, você é crente? Não é crente não, eu sirvo a Deus. Mas será que serve mesmo? Será que a gente consegue entender, tem noção o que significa ser servo, irmãos? Ser servo é ser escravo, irmãos, é não ter vontade própria. A vontade dele é aquilo que o Senhor quer. Você está entendendo a seriedade dessa palavra servo? É crente? É? Não, eu sou servo de Deus, irmãos. Servo de Deus não se governa. E muitas vezes nós dizemos, eu sou o dono do meu nariz. Não.
Segura aí, vamos, pastor. Desculpa aí, mas não estava no script não, mas... Irmão, servo de Deus, um servo, ele não se governa, ele não tem vontade própria. A vontade dele é a vontade do seu Senhor. Aquilo que Jesus quer, é o que eu quero. Mas eu queria tanto isso, é o que você quer. Mas você abre a boca e diz que é servo de Deus, então o que você quer não vale muita coisa não. É o que Jesus quer. A tua vida, a tua conduta, o teu caráter tem que ser de acordo com o teu Senhor. Paulo entendia muito bem sobre isso, que ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa plenitude de Cristo viver é o que dá a característica de servo para mim e para você. Muitas vezes nós vivemos, irmãos, na verdade, infelizmente, como servo do dinheiro. Quando nós deixamos de até servir a Deus, servir ao irmão, porque eu preciso trabalhar, né, pastor? Já, irmãos, tem crente que ele planeja assim, o que é que eu vou fazer da vida? Eu vou botar um negócio aqui para trabalhar de domingo a domingo. Quando ele já planeja para trabalhar de domingo a domingo, eu vou arrumar um trabalho onde? Eu quero arrumar um trabalho no shopping. Em que período? Se for na parte da tarde, porque eu posso dormir até mais tarde, aí eu pego das 14 às 22. Irmão, assim, esse servo está projetando não vir para a igreja dia nenhum. É assim ou não é? É servo de Deus, irmão, mas está vivendo a vontade dele. Está servindo a outras coisas. Abre a boca e diz que é servo de Deus. Você percebe que muitas vezes, irmão, nós estamos preocupados com tantas outras coisas mínimas. Estamos dando sinais claros a Jesus que nós somos Senhor da nossa vida. Nós não somos servo. O servo não disputa lugar de destaque, irmãos. Já viu algum servo sentado em poltrona? Já viu algum servo que quer ostentar? Não. Quem aparece é sempre o Senhor. O servo está ali só para servir. Então não busca lugar de destaque. Sabe qual é a lista de prioridade do servo? Em prioridade, ele tem que ser sempre o terceiro. Terceiro. Eu preciso ser o terceiro, irmãos. Primeiro é Deus. Segundo, a vontade do meu irmão. Terceiro é a minha. Se não for assim, não é servo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a si mesmo. Então você entrou primeiro e segundo. O terceiro você só entra na fila, irmãos. A prioridade sua é a terceira colocação. Aí tem gente que diz que primeiro é eu. E tem um conceito por aí, irmãos, que precisa ter muito cuidado. Tem gente que diz que se você não amar você mesmo, você não vai amar ninguém. Não, se você não amar a Deus, você não ama mais ninguém. Se você não gostar de você mesmo, como você vai gostar da outra pessoa? Você precisa cuidar de você, sim. Mas o direcionamento do amor primeiro é para... Você está entendendo aí? Está recebendo? Diga glória. Você é o terceiro. Eu sou o terceiro. Servo é o terceiro. Não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro. Servo não pensa, não se preocupa, mas da maneira que está sendo tratado. E Jesus era assim. Chamaram ele até de filho de prostituição. Ele não revidou não, vai lá ler. Ele só estava dizendo para aqueles homens assim, ó: vocês não estão filhos de Abraão não. Deus está falando da forma espiritual, pelo caráter de Abraão. Eles disseram: não, nós somos filhos de Abraão sim. Você que é filho de prostituição. Aí depois, já que eles não entenderam, Jesus disse: vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem. E o diabo é o pai da mentira. Jesus quis falar de uma forma bem light para eles, irmão. Eles revidaram. Aí Jesus precisou ser mais claro. Aí o servo ele não se importa como ele está sendo tratado, não.
O servo se importa como ele está tratando os outros. Quem é servo de Deus se preocupa com isso. Mas tem aquela pessoa que se queixa com tudo. Ninguém olha para mim, todo mundo pisa em mim, ninguém me dá oportunidade, ninguém se importa comigo. Eu entro e saio da igreja, ninguém me dá nenhuma paz do Senhor. Está se importando como ele está sendo tratado. E qual o servo se importa com isso? Ser servo mesmo? Não precisa dessa preocupação. Servo, a preocupação dele é como ele está tratando as pessoas. O curioso, irmãos, é que todo servo, ele é escolhido. Se ele é servo mesmo, ele é escolhido. Escolhido porque tem propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. Você foi feito, irmãos, para Deus. Existe um dilema muito forte por aí, dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? A Bíblia responde: você foi feito em imagem de Deus, foi feito para Deus. A Bíblia chega até a dizer que tudo foi feito por Ele e para Ele. Você entende que você que está aí sentado, Deus te fez para Jesus? Você foi feito para Jesus. Não foi para outro propósito, não. Você foi feito para Jesus. Você é propriedade de Jesus. O teu propósito é servir Jesus. E quem é escolhido, irmãos, ele vai viver o propósito de Deus. Ele vai viver para aquilo que Deus fez a ele. Mas vamos lá. O cordeiro, ele... Que hora termina o culto? O cordeiro, desde o início, ele foi para livrar o povo da morte. O que é que nos condena na morte, irmãos? O pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E o pecado, irmãos, sempre foi um problema para a humanidade. O pecado sempre foi um problema para a humanidade. Desde lá, Gênesis, se você ler Gênesis, você vai encontrar que Adão, quando pecou, ele fugiu. Ele fugiu. E Deus foi atrás dele e perguntou, ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, e escondi-me. O pecado, irmãos, ele traz medo, traz insegurança, traz uma consciência pesada. O pecado tira a paz da pessoa. O pecado acaba com o homem. Mas o Cordeiro de Deus, irmãos, tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, ele purifica o homem do pecado, livra o homem dessa consciência pesada. E por isso que o texto diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós muitas vezes ficamos, e hoje nós falamos sobre a ressurreição. Quando Jesus ressurgiu, domingo, dia da ressurreição. Mas eu costumo dizer, irmãos, que o ápice da vida de Jesus não foi a ressurreição. Nós celebramos, ressuscitou, oh! É uma bênção para se alegrar, né? Mas o mais profundo, o ápice, irmãos, foi quando Jesus morreu como um cordeiro. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitar, Jesus não tinha nenhum medo disso, não. Não tinha nenhuma dúvida que ele ia ressuscitar, não. Ele é a vida. Ele é o Senhor da vida. Não existe vida fora de Jesus. E sem Jesus não há vida. Então a ressurreição para Jesus era a coisa mais simples possível. É quase fora do comum na minha mente, na sua mente. Mas para Jesus a vida é uma coisa bem simples. Mas a morte, irmãos, a morte que deu em Jesus, não só por causa da morte, mas por aquilo que estava levando Jesus à morte, era o meu e o teu pecado, tuas falhas, tuas mentiras, teus enganos, tuas fofocas, tuas indecências, tuas libidinosidades,
Era isso, irmãos, que estava lá fazendo Jesus chorar, se angustiar. Foi por causa disso, irmãos, das minhas mentiras, dos meus enganos, que Jesus disse: Pai, se possível, me livra dessa hora. Foi por causa do meu pecado que Jesus chorou, que Jesus se angustiou. O maior desafio para Jesus era carregar o meu pecado, me livrar do pecado e me ver livre da condenação eterna. Aquilo doía em Jesus, aquilo trazia aflição sobre Jesus. Mas João disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem um Cordeiro na sua vida, irmãos, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que é refúgio, que é abrigo. O povo de Israel, ele tinha na sua cultura uma tradição judaica, afirmava que o povo judeu se abrigava sobre as asas do Senhor. Por isso que o Salmo 17:8 diz: esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. E você vê nos Salmos, tem vários textos aí na Bíblia que fala sobre as asas, que Deus protege sobre as asas. Em Lucas 13:34, Jesus ele se identifica como mais um profeta, seria morto pelos judeus, mas que como cordeiro ele queria proteger aquelas pessoas. E ele: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. E ele dizendo: eu vou ser só mais um profeta morto por vocês. Eu serei só mais um cordeiro entregue por vocês. Aleluia. Irmãos, quero te levar a pensar agora sobre Jesus, que ele é um cordeiro eterno. Quando a Bíblia fala que Jesus é um cordeiro eterno, é porque nós já vimos que ele estava lá no Gênesis. Quando Adão pecou, foi morto um animal para cobrir Adão. Se você for também para o nosso patriarca Abraão, quando estava levando o seu filho Isaque para morrer na cruz do Calvário, ou para morrer lá no monte. Irmãos, estava ali aquele homem andando com o seu filho Isaque, com a lenha. Ele estava indo oferecer. Eu quero que você tenha consciência que Isaque, ele já tinha visto Abraão fazer vários sacrifícios. De igual forma, Abraão, ele já tinha feito vários sacrifícios. E todo sacrifício, o ritual do sacrifício, era um animal sobre a lenha, e era usado o cutelo, sacrificava o animal, matava o animal, e depois tocava fogo naquela madeira. Agora, lá vai caminhando aquele homem e aquela criança. Aquela criança já sabia que ia haver um sacrifício. Aí olha para o pai e diz: eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas e o cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meus filhos. E assim seguiam juntos. Eu quero que você pense, irmãos, o que passou na cabeça de Isaque quando chegou na hora que Isaque preparou aquela lenha, que Abraão preparou aquela lenha, pegou Isaque e colocou em cima do altar. Será que Isaque não entendeu o que é que estava acontecendo ali, irmão? Dizer: agora eu entendi. Isaque disse: eu sou o cordeiro. Irmãos, nós pregamos muitas vezes dizendo assim: você precisa entregar o seu Isaque. Seu Isaque é a sua arrogância, seu Isaque é o seu emprego, seu Isaque é aquilo outro, seu Isaque é a sua televisão. Mas eu quero te chamar a atenção. E quando você é o Isaque, o sacrifício é seu.
Jesus estava vivendo isso, esse momento, irmãos. Nesse momento, quando ele é o Cordeiro de Deus, se levando na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo teu pecado. Isaac viveu isso. De outra sorte, o menino, quando o pai pegasse ele e botasse por cima, o menino Perota iria correr e desaparecer pelo meio do mato. Mas Isaac disse: eu sou o Cordeiro. Qualquer um de nós sendo amarrado como Jesus foi, o pecado de toda a humanidade sobre ele, Jesus quase chegou a dizer: se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas disse: não, Senhor, foi para isso que eu vim. João já disse lá no início do meu ministério: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus não recuou, irmãos. Você tem coragem de ser o Isaac? De você ser o sacrifício? Você já pensou nisso, irmãos? Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Só disse: cumpra-se em mim a tua vontade. A igreja de Cristo, irmãos, precisa entender a profundidade do sacrifício de Jesus. Quando não é na sua pele, você não percebe a dor. Quando é na sua pele, quando o cutelo vai passar na garganta de Isaac, você sendo Abraão, é mais fácil. A igreja não percebeu que precisa ser o Isaac também. Precisa abrir mão das suas vontades, dos seus desejos e dizer: cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade. A minha oração, e eu quero encorajar você, irmãos, nesses dias, para viver aquilo que Deus tem para você de fato. Que Deus não precise tirar nada, irmão. Você viva plenamente aquilo que Deus preparou para você. Jesus não recuou um só milímetro daquilo que Deus tinha para ele. Ele vai ser um cordeiro mudo. E ele foi até o fim. O cutelo foi sobre a vida de Jesus. Aleluia. Cordeiro que muda a história. Por fim, irmãos, eu quero ler um texto aqui na palavra de Deus. O Cordeiro do Apocalipse, capítulo 5. Preste atenção. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir os livros e de romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aleluia, irmãos. Não vou me deter sobre o livro de Apocalipse, sobre esse livro selado, irmãos. Mas eu quero chamar a tua atenção porque é uma palavra rema para você nessa noite aqui. Olha para mim. Nós vemos aqui uma situação de angústia e de aflição. Aquele livro precisava ser aberto, aquele selo. E quem não entende selo daquela época, quando se enviava uma carta, o rei veio e lembra que José recebeu o anel de Faraó para selar as cartas. Ele era molhado em cera ou algo parecido e pregava em cima, para que ninguém tivesse autoridade de abrir aquele selo, aquela carta, aquela correspondência. Somente para quem fosse endereçado tinha autoridade para abrir. E se fosse algo que fosse para ser guardado dentro do próprio palácio, ninguém poderia abrir, só o próximo rei que poderia abrir. Então o selo era algo muito sério. E agora aquele livro tinha 7 selos.
E era muito sério, irmãos. E procurou, e ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E a Bíblia diz que João, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado ali digno. Você percebe, irmão, quem é que está na situação, você vê na situação, que não olha para um lado e para outro e não tem saída? Olha para cima e não vê saída, olha para baixo e não vê saída, olha para um lado, olha para trás, não vê saída, não vê solução. E tem pessoas aqui que estão vivendo assim, até chorando sem saber o que fazer. E Deus me disse, alguém vai dar um testemunho depois, no decorrer dos dias, que hoje está chorando, mas o Espírito de Deus está tocando em teu ombro aqui agora, dizendo, não chores. Tem uma saída, tem uma solução. Deus vai te dar a resposta. Deus vai te apontar o caminho. Deus vai te dar uma saída. Deus vai abrir esse selo. Deus vai destravar as portas. Deus vai abrir caminho onde não tem caminho. Deus, se for preciso, Ele abre mar, irmãos. Mas o povo tem que passar e tem que seguir adiante. Me admirou, irmãos, que o homem olha para ele e diz, não chore, porque tem um leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro. O leão da tribo de Judá. Mas quando João vira para olhar e procurar, quem sabe, buscando um leão, ele vê um cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro no Apocalipse, irmãos, agora já não é mais um cordeiro mudo, que é levado para o matadouro, que é levado pelos seus tosqueadores, que é humilhado, que é machucado, que é morto. Ele agora é um cordeiro vivo, que tem poder para abrir o livro, que tem poder para resolver problemas, que tem poder para dar vitória à sua igreja. O cordeiro do Apocalipse é o cordeiro que você está servindo hoje, irmãos. Mas só tem um cordeiro do Apocalipse, aquele que aceitou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Apocalipse 17, 14, assim, ó, combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. E diz mais, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e o que estão com ele, e os chamados eleitos, diga eu, e os fiéis, diga eu, também vencerão. Amém? O cordeiro do Apocalipse, irmãos, é um cordeiro vencedor. Não é mais o cordeiro que fica mudo, que é levado, que se sujeita ao meu pecado, que por causa do meu pecado, dos meus enganos, da minha mentira, das minhas palavras más, da minha palavra que é contra meu irmão, por causa das minhas fofocas, ele foi morto. Não, ele agora está vivo. E ele agora nos conduz em vitória. Te conduz em vitória, irmãos. Foi para isso que você foi chamado. Eu queria pedir vocês se colocar de pé. E quero que você entenda muito bem isso, irmãos. A igreja do Senhor Jesus foi levantada, foi chamada para vencer. O teu destino, irmãos, é a vitória. Você está entendendo isso? Porém, ao lado do cordeiro. Sozinho você não chega em lugar nenhum. Você que é a igreja, você já pode celebrar hoje. Eu quero orar por você, profetizar sobre tua vida, sobre esse problema que vai estar te fazendo chorar, que você olhou para um lado e para outro. Você sabe que é com você, que ainda não encontrou uma solução para esse problema. O Cordeiro de Deus está aqui nessa noite. Passados uns dias depois que eu for embora, você vai dar o testemunho. Foi comigo. Eu não quero nem chamar você aqui. Recebe aí. Recebe aí. O Ash Elohim toca em você e diz: não chores. Teu futuro é a vitória, igreja de Cristo. Teu futuro é a vitória. Eu quero orar por você agora.
E quero encorajar você a colocar a mão no seu coração e dizer: eu quero essa vitória, Senhor. Vitória da igreja sobre a minha vida, a vitória do Cordeiro sobre a minha vida. Mas agora precisa do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se tiver alguém aqui nessa noite que porventura ainda não está debaixo do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, hoje você pode também, aí esse eu quero que você venha aqui na frente, te encorajar, venha aqui à frente, para entrar na fileira dos vitoriosos. O teu futuro, irmãos, não fique com medo do futuro não, irmão. Fique não. O futuro está te afligindo, te deixando preocupado. Deus já escreveu tua história, teu futuro. E do lado do Cordeiro você vence. Eu quero encorajar você, irmãos, colocar na mão do teu coração e tomar posse daquilo que Deus reservou para a tua vida nesses dias. Cadeias vão se quebrar, cadeados vão se despedaçar, ferrolhos vão ser destruídos nessa noite. E você vai marchar nesses dias debaixo da unção do Espírito Santo. Eu quero encorajar você nessa noite a dizer: Deus, eu preciso viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu quero encorajar você para viver, para dizer: Deus, eu quero viver uma vida de servo. Eu quero encorajar você para você declarar para Deus nessa noite que entendeu o propósito da igreja nessa terra e vai marchar, e vai andar, e vai viver os propósitos de Deus. Deus, eu quero orar por esse irmão, Pai, teu filho, que está quase sem esperança, Pai, de uma solução para esse problema.